sejam muito bem-vindos ao Resolvendo Dilemas com Perla César. Estou aqui novamente na TV Cidade, Canal 14, em Farroupilha. Para mim, é uma alegria estar com você. Você sabe que no nosso programa sempre trazemos pessoas, dilemas ou superações. E hoje eu vou falar com alguém que já ganhou meu coração, que eu acompanho o dia a dia dele assim, meio às escondidas, há uma certa timidez, que me surpreendeu no pouco que conversei agora, de não ser assim tão tímido. Vou contar para vocês a história de superação do Eduardo Andrigo da Silva. Ele é um escritor que já tem os seus livros publicados na Amazon e também um estudante de cinema. Isso seria algo até meio que comum para a nossa era e para a nossa juventude, se a gente não estivesse falando de alguém que supera os seus limites todos os dias. Eu vou falar com ele, é um orgulho ter ele aqui com a gente. Eduardo, eu convivo com você um pouquinho e sei que não é fácil superar as nossas adversidades diárias, se manter com alegria e se colocar sempre à disposição para fazer as coisas acontecerem. Conta pra gente da onde você tira tanto gás para ser escritor, estudante de cinema, trabalhar numa central de atendimento e fazer correrias com essa diferença, vamos chamar assim. Não gosto de tratar a deficiência como algo pejorativo. Eu acho que vocês dão para a gente milhões de lições sempre. Conta um pouquinho quem é o Eduardo aqui e como é que é essa vida de superação. Oi, pessoal, primeiramente, é muito bom estar aqui, eu agradeço muito o espaço, agradeço muito me receber, enfim, todo mundo que me possibilitou um pouquinho, né, me ajudou a chegar aqui com vocês nesse papo bacana. E, Perla, como eu estava falando, o mundo ele não é feito para uma pessoa com deficiência. O mundo não dá trela para ninguém, realmente, ele não é fácil. A gente vê ele um pouquinho, às vezes parece que ele é um pouquinho pior a cada dia que passa, mas a gente vai vivendo. E a gente sempre, ainda mais no Brasil, nesse Brasilzão que a gente vive, a gente sempre tem um obstáculo novo a superar. E uma pessoa com deficiência, ainda mais com uma deficiência visual, que para um mundo que a gente vê em todos os... A gente sempre tem que estar vendo, a gente sempre tem que estar prestando atenção aos nossos arredores, a gente sempre tem que ter um olho em cima de tudo. E é engraçado que só um olho meu funciona direitinho, mais ou menos, né, também. E também a gente vê que mesmo assim, mesmo com algumas adaptações e tudo mais, é complicado. É complicado para mim, é complicado para tantas pessoas com deficiência também. Realmente está certíssima, não é um termo pejorativo, é o que eu sou, eu não posso mudar. E é o que eu tenho que conviver. E as pessoas têm que conviver comigo. E não é... Como eu tenho as minhas diferenças, todo mundo tem a sua. E é assim que a gente vai vivendo, né? É assim que a gente vai levando a vida, é assim que a gente vai sendo cada dia um pouco melhor, mesmo que o mundo às vezes pareça estar um pouquinho pior. Incrível. Eu gosto muito de conversar com o Eduardo, porque às vezes eu olho e me coloco em condições e vejo outras pessoas, outros colegas que têm que executar o trabalho muito próximo do que o Edu faz. E eles têm muito mais capacidades ou muito mais habilidades motoras nesse sentido. E reclamam, reclamam, reclamam. Enquanto o Edu vai lá e dá a cara, né? Tenta fazer a coisa de forma diferente, mesmo tendo a sua limitação. E eu acho que esse é o grande aprendizado, como o Edu venceu os seus próprios dilemas, porque eu acredito, Edu, que você precisou acreditar em si muito mais do que, às vezes, as pessoas que não possuem nenhuma dificuldade motora, nenhuma falta de visão ou de qualquer outro tipo de deficiência. Porque as adversidades, elas podem vir para a gente de forma
contextualizada na família, em outras situações econômicas, sociais. Só que essas a gente consegue lidar e gerar outro tipo de processo. Quando a gente tem uma deficiência física, ela é um limitador que tu não, mesmo que tu queira ser o teu melhor em algo, você vai estar sempre carregando aquilo. E se superar e fazer algo diferente, porque você poderia ter entrado para o viés, né, Edu, daqueles que reclamam, que acreditam que foram injustiçados pelo mundo, pela vida e tudo. E não, você está aqui falando comigo num otimismo, numa garra, numa vibração, e levou isso para o teu dia a dia. Como é que faz, Edu, para, com todas as adversidades do mundo, se manter positivo? Vou ser bem sincero, o que a gente sempre precisa é sempre de apoio. Uma pessoa, como eu falei, além das dificuldades do próprio mundo físico que nós temos como uma pessoa com deficiência, a gente também tem as dificuldades emocionais. A minha deficiência visual, eu posso correr o perigo de ficar completamente cego um dia. Eu tenho esse problema, então eu tenho que lidar com essa possibilidade todos os dias. Eu também tenho que lidar também posso ver com a possibilidade de parar onde está esse problema, esse probleminha, e eu continuar com essa limitação. Mas eu tenho muito apoio, a gente sempre precisa de muito apoio. A gente, mesmo uma pessoa sem deficiência, não vive sozinha. Ninguém é sozinho, eu sempre tenho apoio da minha família, amigos, tive ótimos colegas ali na central também, sempre me ajudaram. E nossa, eu reclamei tanto na minha vida. Até hoje a gente sempre solta ali um xingamento como se tivesse batido um mindinho numa quina de armário. A vida tem dessas. São várias quinas de armário no nosso mundo. E a gente vai levando, porque a gente não pode se deixar bater por um mundo que é injusto para muitos de nós, com ou sem deficiência. Com deficiência, claro, tem um pouquinho a mais, mas o mundo ele é difícil. Ele desde da concepção do que é ser uma pessoa, desde do sistema que a gente vive cheio de falhas, a gente está vivendo em eterna dificuldade. Reclamar faz parte, mas a gente sempre tem que, como tu falou, a gente tem que botar a cara a tapa, tem que fazer acontecer. O mundo ele vai se mover sem a gente e a gente precisa fazer ele mover também. O nosso mundo é assim, a gente tem que levar adiante. E também é um dos próprios temas do conto que eu publiquei na Amazon, ali agora em abril, que é o Jardim de Oz. Ele é uma ficção científica com um viés cyberpunk, biopunk, que é um lado mais ambientalista. Ele pega um futuro bem distante, bem distante, mas completamente possível, em que as personagens são seres humanos que se pegaram para clonar, porque a Terra não passa a ter um sustento para uma vida humana comum, né? E o tanto que a gente vê o mundo sendo destruído. Como eu disse, o mundo vai ficando um pouquinho pior a cada dia. E a gente tem que acabar lutando para que isso não continue acontecendo. Não é realmente só reclamar. A gente tem que levantar a bunda da cadeira, tem que lutar, tem que fazer o mundo girar da forma correta e não só deixar passar. Uma ficção científica do futuro, falando sobre clonagem e uma condição de superação. Eu acho que você estava desenhando um futuro para você. Conta a verdade aí. Como foi essa inspiração para criar um conto que já foi lançado na Amazon e que das pessoas que eu conheço que já leram, que acharam muito intrigante, muito emocionante. Conta pra gente aonde saiu essa criatividade. Ele foi escrito, na verdade, era para uma editora que acabou não indo para frente, no caso. E eu decidi, tipo, bom, eu não vou deixar isso parado, vai para frente. Na época que eu escrevi entre outubro e novembro do ano passado. Era uma época que eu estava bem com problemas emocionais bem, vamos dizer, no auge, vamos dizer assim. E eu estava precisando descarregar.
Eu estava precisando descarregar toda a raiva, toda a tristeza que eu estava sentindo em relação ao meu redor, em relação ao mundo, e algo eu vi ali. Uma chance, bom, vamos escrever isso, vamos escrever um pouco do que eu estou sentindo, colocar nesse mundo, infelizmente, possível, um pouco do que eu estou pensando, um pouco do que eu estou sentindo. Isso aí é essa história de uma clone, no caso, que é a Mari A, e tem outras clones que são derivadas dela, da Mari B, Mari C, Mari D, Mari E, que são, querendo ou não, são partes dela. São como se ela fosse dividida em vários pedacinhos ali, que servem para andar. Um pouquinho, até pensei na época, um pouquinho aquele Divertidamente, da Pixar, se não me engano, que a menininha tem todas as emoções representadas. Isso. Um conceito fantástico, inclusive. E eu pensei, e se essas emoções, ou se as pessoas, se a gente fosse dividido realmente, se nossas partes pudessem ser um pouquinho de nós, dividido em cada parte para fazer um pouquinho acontecer. Ela é de um pelotão militar, tudo mais. E o que acontece? Nesse mundo não tem mais plantas, não existem mais plantas. Sem plantas, não tem mais ar sendo, não existe mais oxigênio sendo gerado, não existe mais uma noção de vida. E como o mundo já não está mais viável, o ser humano teve que dar um jeito de se tornar viável. Só que enquanto isso aconteceu na floresta amazônica crescer uma planta diferente, uma florzinha meio mutagênica. E os computadores começaram a achar estranho e mandaram o pelotão mais perto para lá, resgatar essa flor. Daqui a pouco vai que a raça não consegue devolver a natureza ao mundo. E, enfim, eu vou deixar, acho que, o que é essa flor, o que acontece com a flor, eu vou deixar para o pessoal ler depois, né? É melhor não contar tudo. Mas eu quero que pensem, quando forem ler, que é uma história bem mais densa emocionalmente. Ficção científica sempre tende a se focar no mundo ao redor, sempre tende a se focar tipo, na tecnologia que tem disponível, sempre tende a se focar, às vezes, até num lado macro, mais macro do que micro. Eu sempre gosto de puxar para os personagens uma narrativa mais pessoal, não uma narrativa, vamos dizer assim, uma narrativa Star Wars, vamos dizer assim, uma ficção científica mais conhecida da história, né? Uma narrativa que a gente vê o mundo de Star Wars, o espaço inteiro como um personagem. Não é só o Luke Skywalker, não é só o Han Solo, não é só o nosso querido Chewbacca. A gente tem o mundo inteiro acontecendo e eles são uma pequena parte. A gente vai ver as coisas acontecerem com ou sem eles ali. Tanto que uma pegada de George Lucas ótima, de ir voltando dos personagens para o que está acontecendo, a gente vê que o mundo está acontecendo e eles estão lá, são uma pequena parte dele, mas o mundo está lá. Nesse aqui, não. Eu tentei focar mais na personagem Maria, que é a protagonista principal, o foco dessa história, e na relação dela com ela mesma, na relação dela com os clones, no que ela é, no que ela se tornou e no que ela virá a ser, e no que ela criou com esses clones. E vai indo. É uma relação bem entre autor e leitor, assim, do que é a gente em relação ao mundo, em como a gente vê e nos vê, né? Do ser ou não ser. É assim que eu via enquanto escrevia. E acredito, Edu, que a gente consiga passear entre as Mariás. Eu acho que em algum momento eu sou a A, em algum momento eu sou a B, em outro momento me sinto a C. Acho muito interessante esse modelo de, mesmo sendo uma ficção científica, está tratando das nossas emoções, está descrevendo as situações e os posicionamentos que a gente se coloca, né? E trazendo também um contexto científico, mas de uma possível realidade, o que é triste, sim, mas é uma possível realidade, né? E de se colocar que há capacidades e habilidades e também falta das habilidades em todas as versões. Mesmo um clone, ele ainda não há perfeição neste planeta, né? Exato. Eu acho que esse é um contexto incrível da gente começar a falar dele de forma sem rodeios. Não tem ninguém aqui
neste planeta que seja perfeito. Pode ser que você que está assistindo agora esteja um pouquinho mais enquadrado no padrão da sociedade que a sociedade exige nesse momento. Mas, meu amigo, minha amiga, nem você, nem eu somos perfeitos. A perfeição não cabe aqui. Ela é uma utopia. No máximo, como diz Einstein, a perfeição ela está baseada no nosso nível de compreensão. Aquilo ali é um pouquinho, a gente pode ser um pouquinho perfeito para aquele nível de compreensão. Então, a gente precisa aprender a ser empático. Você não é perfeito. Você e eu somos deficientes também. Pode ser que não seja o mesmo modelo, o mesmo tipo ou o mesmo grau de deficiência do Edu ou de tantos outros amigos meus que têm deficiências físicas. Mas eu conheço muita gente aí que tem uma deficiência moral, uma deficiência de índole, né? Uma deficiência de até mesmo uma deficiência de conhecimento. E por isso tem julgamento, preconceito, tem incapacidade, intolerância. Então, gente, antes de você ficar com dedinhos e com situações para os deficientes físicos, eu acho que a gente tem que nos colocar todo mundo no mesmo patamar e cada um ter a sua empatia, né? Pelas deficiências dos outros, pelas adversidades, pelas diferenças dos outros. E com isso, aprender a conviver. Porque a gente só aprende a respeitar o outro se convive com ele, se entende as suas necessidades, porque senão eu acabo sendo deficiente nesse sentido, ou melhor, como eu brinco às vezes e as pessoas se ofendem com as palavras, eu acabo sendo uma ignorante em relação a algo. Não que eu seja menos inteligente, mas sim porque eu ignoro, porque eu não convivo. Aprenda a conviver. Abra suas portas, não só do seu trabalho, da sua residência, mas as suas portas da consciência, do seu, desculpa aqui o jargão, Edu, mas da sua visão em relação a isso. Porque a gente precisa estar aberto. Abra o seu coração. Edu, conta para nós aqui, num desfecho final, porque eu sei que o nosso tempo, ele parece gigante quando iniciamos, mas essas conversas filosóficas, e ainda mais falando sobre algo que eu amo, que é inclusão, falar sobre ficção científica e contar a história de alguém que se supera, que está todo dia ralando, ralando, não tem nada de fraqueza de trabalho no que o Edu faz, porque é central de atendimento, lidar com pessoas, lidar com gente não é fácil, e ele ainda tem tempo para escrever, contar uma história incrível sobre ficção científica e, no contraturno, estudar cinema. Se você acha que é pouco, vai lá, vai fazer um dia da vida do Edu nas condições deles para a gente ver se você também consegue, né? Edu, a câmera é sua para uma mensagem final, para você contar para a gente um estímulo, porque essa é a intenção do programa. A gente está tentando trazer sempre aqui pessoas que fazem a diferença, que lidam com seus dilemas, com as suas dificuldades e trazem soluções, trazem respostas. Você, para mim, é um exemplo. Te uso como exemplo e divulgo muito o teu bom humor, a tua boa vontade em relação a tudo. Obrigada mesmo. E as câmeras do Resolvendo Dilemas são suas para um desfecho, para uma frase final. Muito obrigado, Perla. De novo, agradeço muito estar aqui. E, realmente, a gente tem que conviver. E, assim como eu posso acabar ficando cego algum dia, num acidente de carro, alguém pode acabar perdendo um braço, alguém pode acabar perdendo uma perna, pode acabar perdendo a visão. O mundo, ele é muito, vamos dizer mesmo, aleatório. A gente não pode prever o dia de amanhã nunca. E não é porque você daqui a pouco vira uma pessoa com deficiência, você vai ser menos, você é digno de pena.
Você sempre pode melhorar, você sempre pode ser alguém maior. Você sempre vai precisar de apoio. Mesmo que você se sinta perfeito, se sinta maior do que todo mundo, uma hora você cai. Uma hora você sempre cai, uma hora você vai precisar que alguém te ajude, te dê a mão e você precisa levantar. Alguém sempre vai precisar estar lá por você. Eu tenho meus amigos, tenho minha família maravilhosa, sempre está ali me ajudando. Tem o pessoal da Central que sabe que eu não sou digno de pena. Eu preciso de ajuda como qualquer outro, como qualquer pessoa. Minha ajuda é um pouquinho diferente da tua, mas eu vou estar sempre lá para te ajudar também. Eu não sou menos do que ninguém, não sou mais do que ninguém. E é bom que todo mundo entenda isso. Uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, todos estão, às vezes, no mesmo barco. Agora, quem vai cair no mar primeiro, depende muito. Então, é isso que eu quero dizer para todo mundo. Todo mundo pode ter um dia difícil, todo mundo pode simplesmente ter uma história finalizada amanhã. Pode ser escrita, pode ser da própria vida, pode ser um relacionamento. E é isso que a gente tem que levar para a vida. A gente sempre tem que se manter em pé, sempre tem que ajudar a mudar o mundo, porque a gente não pode deixar os outros levarem por nós. Eu acho que é isso que eu teria mesmo para finalizar. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom ter esse espaço, falar um pouquinho do meu trabalho também como escritor, principalmente que é uma carreira que eu pretendo seguir ainda. Não só na ficção científica, também como na weird fiction, na ficção estranha, na fantasia, levar um pouco desse Brasil do Sul também, que é um pouquinho não é muito visto na parte literária, sempre ali o eixo Sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Nordeste, o Sul tem muito a mostrar, tem muito a mostrar aqui venho, de mostrar trabalho de qualidade. E, modéstia à parte, eu tenho um trabalho de qualidade a ser mostrado, e muitos como eu, pessoas com deficiência, artistas também. Vocês podem me seguir nas redes sociais, claro. Deixa o contato aí. @senhor _Andrigo. Você me acha tanto no Twitter quanto no Instagram. Você vai ver meus futuros trabalhos lá. Logo ainda pretendo lançar coisas novas na Amazon. Também tenho trabalhos meus com as editoras Cartola e Cyberus. São editoras de São Paulo. Que eu trabalho com antologias também, com outros autores incríveis, autores brasileiros incríveis, que merecem também esse reconhecimento. É isso, muito obrigado novamente. Só tenho a agradecer a todo mundo. E é isso, então. Gente, estou encantada. Gratidão, Edu. Um prazer ouvir a tua história, conhecer um pouco mais sobre o escritor Eduardo Andrigo da Silva, né? Senhor Andrigo. E assim, gente, é disso que a gente precisa. De pessoas para frente. A tua frase para mim hoje foi: eu não preciso da tua pena, eu preciso da tua ajuda. Vou levar comigo essa frase, Edu, porque eu também penso assim. Então aí você que está assistindo, ó, um beijo grande. Obrigada.